Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta segunda-feira, o Legislativo Municipal retomou as atividades regulares após o recesso parlamentar de julho. Mas, devido à reforma do plenário Otávio Rocha, as sessões plenárias mudaram de local. Confira os detalhes. Adaptado para receber o trabalho dos parlamentares, o plenário Ana Terra passa a ser temporariamente o local das sessões na Câmara de Porto Alegre. Também conhecido como plenarinho, o espaço já foi utilizado durante o recesso para as reuniões da comissão representativa. A mudança ocorre devido à reforma do plenário Otávio Rocha. As obras tiveram início no dia 18 de julho, com previsão de término em 60 dias. A principal mudança diz respeito à substituição do piso. A estrutura será elevada. O novo material é reciclável, composto de polipropileno, mais durável e com grande facilidade de manutenção. As melhorias incluem ainda a parte elétrica e a reestruturação da entrada do plenário, com a adição de rampas que permitirão acessibilidade às galerias. O mês de agosto marca também o início do período eleitoral de 2016. Por isso, hoje nós recebemos Rogério Vargas, do Tribunal Regional Eleitoral, para falar um pouco sobre as responsabilidades e também os serviços disponíveis para o cidadão fiscalizar essas eleições. Rogério, a campanha eleitoral deste ano começa em 16 de agosto, um período mais curto do que nos outros anos. E desde a semana passada, o TRE e o TSE já estão com ferramentas online disponíveis para a população. Como é que funciona esse serviço? Bom dia. Realmente a característica dessa campanha, a grande característica, além das mudanças legislativas, foi o encurtamento do prazo de campanha. Nós estamos nesse momento, até o dia 5 de agosto, no período de convenções partidárias. Os candidatos até o dia 15 devem apresentar seu pedido de registro na Justiça Eleitoral de primeiro grau, lembrando que é uma eleição municipal, todo o registro, toda a fiscalização de propaganda se dá nas zonas eleitorais, o tribunal somente em grau de recurso. Hoje já está montada a estrutura para o cidadão fiscalizar possíveis abusos de poder perpetrados por candidatos, bem como a questão da propaganda eleitoral irregular. O melhor modo hoje de um cidadão verificando qualquer irregularidade comunicar à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público é no site da Justiça Eleitoral ou do próprio Ministério Público. Nós temos um disque denúncias que o cidadão pode ir lá fazer sua reclamação, seja um carro de som com volume muito alto, seja propaganda colocada em lugar que não é permitido, na casa de um particular sem autorização. O cidadão pode ir no site, fazer a reclamação, fazer uma representação, que a Justiça Eleitoral é célere nessa apuração, encaminha também ao Ministério Público para que sejam apuradas as responsabilidades. Todo esse rito é bastante célere. Óbvio que também o cidadão pode se dirigir a uma zona eleitoral diretamente e deixar lá consignado a sua reclamação. Quais são as principais mudanças em relação à última eleição? Essa, claro, é uma eleição municipal, mas em relação à propaganda, o que o cidadão vai se deparar no dia a dia, o que ele deve observar? Houve uma profunda mudança na legislação eleitoral, não só quanto às formas de propaganda e quanto ao tempo, mas hoje a grande mudança foi no financiamento de campanha. Somente pessoa física hoje em dia pode ser financiador de campanha eleitoral. Isso é uma mudança bastante severa, é uma mudança de paradigma, portanto a empresa não pode mais doar, é irregular. Uma outra grande mudança também é que existem hoje limites fixos para gastos tanto de vereador quanto de prefeito. São limites tarifados, não pode gastar mais que X e o limite se dá por município. Quanto à propaganda, além do prazo ter encurtado, também as formas lícitas de propaganda mudaram muito. Hoje, basicamente, a propaganda lícita são folhetos, continuam santinhos, papel, sobre a forma de propaganda visual, basicamente papel ou adesivo num tamanho máximo de meio metro quadrado. Isso significa dizer que pintura em muro não é mais possível, placas não é mais lícito, qualquer tipo de faixa também não é mais legal, bonecões, nada disso passa a ser permitido a partir dessa legislatura. Uhum.
Antes do início do período eleitoral, no dia 6 de agosto, já começam algumas restrições para emissoras de rádio e TV também. Nesse sentido, o que o cidadão, o telespectador, no caso, pode também observar em relação aos programas até jornalísticos que vão tratar com candidatos, com pessoas que já possuem cargos também? Sim, a partir do dia 6 de agosto começa a incidir uma série de normas que exigem das emissoras de rádio e televisão um tratamento igualitário aos participantes da disputa eleitoral. Tratamento igualitário no sentido não é a igualdade absoluta, e sim conforme a relevância de cada candidato. Mas todos têm que ser ouvidos, todos têm que ter a oportunidade da exposição de seu nome. Basicamente é isso, o tratamento igualitário não é possível, os meios de comunicação devem, dentro do possível, tentar reproduzir todas as correntes que participam da eleição. Um cuidado também, a partir do dia 6, é a exposição de qualquer consulta ou pesquisa. A enquete está vedada, mas quanto na divulgação de pesquisa é necessário bastante cuidado pelos meios de comunicação social, porque mesmo que ele pode vir a se tornar corresponsável em divulgar pesquisa que porventura não tenha sido registrada. A população também tem que ter esse cuidado, né? Agora, o senhor já falou como denunciar, como o cidadão pode fiscalizar. Porto Alegre tem mais de 1 milhão de eleitores registrados. Mais de 50% são mulheres. Dentro desse contexto também de voto obrigatório, num momento em que o país está muito também ligado em política, né? Quais são as principais dicas que o senhor dá para um voto consciente nessas eleições de 2016? Olha, a questão da participação feminina tem sido feito um trabalho bastante forte, tanto na sociedade civil quanto os próprios comandos legislativos. A participação hoje em lei é necessário para um partido ou coligação lançar um candidato, que 30% dos postulantes sejam do sexo feminino. Não do sexo feminino, na verdade, a lei estabelece 70% por gênero, 70% e 30%. No mundo, não quero dizer que poderia ser 70% de mulheres e 30% de homens, mas sabemos que, dado da realidade, a participação feminina é menor, acaba se chamando essa cota de gênero como a cota das mulheres. Não corresponde à realidade, mas é uma postura afirmativa da legislação para a participação feminina. Tem-se visto uma certa dificuldade dos partidos de conseguir candidatas mulheres, e isso pode vir até trazer com que haja uma diminuição de postulantes do sexo masculino, porque hoje não é possível fazer um registro de uma coligação, de uma nominata de candidatos, se não houver o respeito à cota de participação feminina mínima de 30%. Pela sua experiência neste 2016, que será uma eleição diferente, um período mais curto, o que a população deve esperar desse momento? Olha, até pelo momento político que vive o Brasil, o que é de se esperar é que as pessoas tenham uma reflexão maior dos caminhos que pretendam desenvolver para o país, reflitam bastante sobre as pessoas que vão ser um dos nossos representantes, no caso agora locais, e dentro desse cenário é bastante importante, porque a eleição municipal é uma eleição bastante acirrada, porque é no município que a vida acontece, as questões locais são muito fortes, o debate é acirrado. O que a Justiça Eleitoral espera é que toda essa riqueza desse momento seja exercida de uma forma serena, politizada, uma disputa inerente, porque todas as campanhas tendem a um acirramento dos ânimos, mas dentro de um nível bom. Tá certo. Rogério Vargas, muito obrigada pela participação. Fica então o serviço de que no site do TRE existe uma maneira de fiscalizar e também de refletir, né? Fazer essa reflexão sobre o perfil dos candidatos. Existe a possibilidade, no site do TRE, tem
um sistema que se chama Divulga Cand, que lá é possível uma série de dados, todos os dados dos candidatos estão lá expostos. É possível ver a declaração de bens, certidões, se existe alguma questão atinente ao ficha limpa, também é possível ver em tempo real todos os doadores de campanha. A Justiça Eleitoral se equipou de um manancial de recurso tecnológico buscando a transparência dos participantes do processo eleitoral. Tá certo. Rogério Vargas, muito obrigado e um bom trabalho nesse período Obrigado. eleitoral. Bom, e neste ano, Porto Alegre ganhou mais um aliado no combate à violência doméstica. No quadro Momento Cidadão, você vai conhecer um aplicativo que permite o atendimento de urgência a mulheres com medida protetiva. A ferramenta foi desenvolvida em uma parceria entre órgãos do poder público e organizações não governamentais. Bastam 4 toques no botão de liga e desliga de um celular Android para uma mulher ameaçada por um ex-companheiro acionar a polícia. Essa é a função do aplicativo PLP 2.0. Pioneira no país, a iniciativa foi desenvolvida a partir de uma parceria entre as ONGs Temis e GLE10, a Secretaria de Segurança Pública do Estado e o Poder Judiciário. Ela pode disparar uma situação de emergência clicando 4 vezes no botãozinho de ligar e desligar do celular, se for um Android, ou abrindo o aplicativo e passando o botão de ativo para emergencial. Ao acionar o aplicativo, o Centro Integrado de Comando e Controle recebe o nome e a geolocalização da pessoa por meio do GPS do celular. Com o endereço, é enviada a viatura mais próxima do local. No momento que ela acione o PLP 2.0, que ela acione o aplicativo, não é a Patrulha Maria da Penha que irá. Até pode ser, se estiver nas imediações e for acionada, porque o que nós fizemos, o mecanismo que a gente criou na Secretaria da Segurança Pública, é que a viatura que estiver mais próxima vai atender de imediato. O nome do aplicativo é uma homenagem ao programa Promotoras Legais Populares, desenvolvido pela Temis há mais de 20 anos. As promotoras são mulheres de comunidades da capital que fazem o trabalho de acolhimento e encaminhamento das vítimas de violência doméstica. Além de acionar a polícia, o aplicativo também permite chamar uma promotora legal para realizar o atendimento social da vítima. O PLP 2.0 ainda grava imagens e sons que podem servir de provas contra o agressor. A ideia de desenvolver o aplicativo surgiu após as promotoras notarem o descumprimento das medidas judiciais por parte dos agressores. O PLP 2.0 foi criado então para ser mais um aliado no enfrentamento à violência doméstica. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, de 2012 a 2014, quase 12 mil mulheres foram atacadas em Porto Alegre. No mesmo período, mais de 70 mil mulheres foram agredidas no Rio Grande do Sul e, desses casos, 274 resultaram em mortes. A gente acredita que esse aplicativo, pela sua agilidade e pela forma complexa que ele foi montado, com alta tecnologia, a gente vai poder diminuir os índices de violência, porque vai se disseminar a informação de que agora já não é bem assim. No momento que esse homem agressor se voltar contra a esposa, a companheira, novamente, ele já vai estar sabendo que existe uma base de tecnologia de olho nele, né, e com a finalidade de proteger a mulher. O aplicativo começou a ser testado em fevereiro deste ano pelas promotoras legais populares. Há cerca de um mês, 2 mulheres vítimas de violência passaram a utilizar o aplicativo. Desde dezembro estávamos em teste, que daí era o teste entre as promotoras e alguns membros da Temis. Mas agora é o projeto piloto que foi lançado na Restinga e com 2 mulheres com medida protetiva, 2 situações reais. Então, por 2 meses a gente vai manter esse teste. Nos 2 primeiros dias elas testaram o sistema, porque, imagina, mulheres na situação de risco recebem um aplicativo que diz, olha, isso aqui vai salvar vocês. Então elas testaram o sistema e a gente acompanhou todo o deslocamento da polícia até chegar o chamado nas PLPs. O sistema está respondendo, as pessoas estão sendo comunicadas e, apesar de ter sido um teste, a gente viu que o processo está funcionando. Gerente de produto, a Priscila esclarece que qualquer pessoa pode baixar o PLP 2.0. No entanto, a ferramenta só funciona com uma senha de acesso.
O código é concedido pela magistrada do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A juíza seleciona as mulheres de acordo com a gravidade dos processos. Foram aqueles casos, então, que demonstraram maior gravidade. Então, nós não vamos, a partir de agora, mesmo que ultrapasse essa fase piloto, conceder esse aplicativo para todas as mulheres que são beneficiadas com a medida protetiva, né? Vai haver um critério de seleção considerando a gravidade e até mesmo a adequação desse dispositivo para a situação concreta daquela mulher. Para o uso do aplicativo é preciso ter um smartphone. Como nem todas as mulheres possuem o aparelho, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul lançou uma campanha de arrecadação de celulares usados para doar às vítimas. O celular ainda as mulheres conseguem ter, né, quando não são quebrados pelos agressores. Por essa razão, então, a Júris também lançou essa campanha. Também tem uma negociação da Temis e do pessoal da tecnologia para ver se as empresas conseguem auxiliar no sentido do pacote esse da internet, porque tem que ter uma internet, né? Então, tem todo um trabalho feito em cima de que esse aplicativo não seja uma solução e não um problema, né? O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.